Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite, por esse tempo de adoração, por esse tempo de busca. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que aconteceu, esse tempo em que nós dedicamos tudo que falamos, tudo que cantamos para Ti. Nós te engrandecemos, nós te bendizemos, Senhor, e pedimos que o Senhor ilumine a Sua palavra agora, que em nome de Jesus o Senhor esteja com a gente, falando, Deus, aos nossos corações, às nossas vidas. Tem misericórdia de nós, se compadece de nós agora, Pai, e que a Sua palavra, Deus, encontre lugar, Deus, nos nossos corações, dentro das nossas almas. Em nome de Jesus, que todos que aqui estão possam acordar, Deus, para a Sua palavra, possam prestar atenção, e que nós possamos sair daqui, Deus, cada vez mais plenos de que o Seu amor é presente nas nossas vidas, cada vez mais dedicados a dar nossas histórias e os nossos dias ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Razak. Vamos lá? Todos juntos? Razak. Que significa o quê, gente? Vocês já sabem, né? Seja... Está dando microfonia bem forte aqui. Pode tirar um pouco do retorno. Seja forte, seja forte. Essa palavra se repete mais ou menos 285 vezes no Antigo Testamento. É uma palavra em que Deus ele sempre fala para os seus servos para que eles tenham força, tenham coragem. É uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. Então, eu quero dedicar esse tempo para a gente falar sobre esse tema. Seja forte, seja valente, seja corajoso. E a gente sabe que é necessário a gente ter força em todas as ocasiões. Até em ocasiões fáceis, ocasiões mais tranquilas, nós precisamos ter coragem, ter força. Mas ainda mais importante ter força em momentos difíceis e em momentos também em que nós nos sentimos, assim, injustiçados. Porque existe muita injustiça no mundo. Talvez você está olhando para essa tela e está falando, o que é isso? Do nada, um melão? Como assim? Bom, além de ser uma fruta que eu gosto muito, essa fruta me lembra um episódio que eu considero ela meio injusta, mais ou menos. Vocês vão entender por quê. Quando eu era criança, eu falo quando eu era criança mesmo, primeira série, segunda série do ensino fundamental, eu nem sempre fui bonzinho, né, gente? Todo mundo tem um momento em que você, sei lá, quando você é criança, você extrapola os limites, faz coisas que não deveria, xinga um amiguinho. Bom, e eu tive a ideia brilhante de xingar um amiguinho de cabeça de melão. Pois é, de cabeça de melão. E eu fazia isso, assim, costumeiramente. Fazia bastante isso. Eu via um menino e cabeça de melão, e saia correndo. Era assim, cabeça de melão, e saia correndo. Mas teve um dia, em específico, que eu não chamei de cabeça de melão. Mas foi justo nesse dia que ele se lembrou de todas as outras vezes em que eu chamei por esse nome. Esse rapaz, esse menino, esse garotinho, ele... Assim, como você é criança, você não tem noção, você xinga todo mundo, então ele tinha uma deficiência. Alguma coisa ele tinha na sua cabeça. E aí eu chamava ele assim, e acontece que ele era tipo o defendido por toda a escola. Toda a escola sabia desse problema dele e defendia ele, principalmente os mais velhos. E ele contou para um líder da molecada, que eu chamava assim por muito tempo. Mas justo nesse dia eu não tinha chamado ele por esse nome. Acontece que as crianças, sei lá, da quinto ano, tudo mais velho que eu, se uniram. E muita gente mesmo, tá? Eu acho que era a escola inteira. Vieram atrás de mim. Eu estava acompanhado de um amigo, que por sinal foi quem o chamou de cabeça de melão. E acontece que eu fui cercado por todos os lados por essas crianças. Sério, acredite se quiser, crianças com vassoura na mão, com pedra, com todo tipo de coisa e ameaça, dizendo, vamos acabar com esse menino, vamos acabar e eu, por favor, não chamei ele disso, mas você tem chamado, mas eu não chamei ele, e o menino do lado, chamou, e eu, não, por favor, não faça isso, você sabia que ele tem problema? Eu falei, não, nunca nem imaginei. Moral da história, o menino foi apaziguou, não, deixa quieto, vai. E o meu amigo ficou impune ali, certinho, como se tudo tivesse... Ele estava do meu lado. Ele chamou o menino disso. E nada aconteceu com ele. Bom, a história que a gente vai ver hoje é uma história de cercos também. E de injustiça. Isso acontece muito na nossa vida.
Não só no nosso momento de infância, mas também no nosso momento de adulto. Aconteceu isso comigo também, quando eu já trabalhava numa livraria. Eu atendia pessoas, eu vendia, eu era estoquista, e eu ainda tinha que cuidar para a pessoa tomar cuidado com o degrau. Numa dessa, atendendo uma pessoa, entrou uma mulher com tudo. No que ela entrou, não deu tempo de falar, cuidado com o degrau. Oi, irmã, que era uma livraria evangélica. Paz do Senhor, cuidado com o degrau. Sempre fazia isso, mas nesse dia não deu tempo de paz do Senhor, de nada. Ela entrou e, pum, rachou o joelho. Ficou realmente inchado. Moral da história, você devia ter falado para a irmã, cuidado com o degrau, eu te pago para isso, e se ela racha a cabeça no chão? Injustiças acontecem na vida das crianças, na vida dos adultos, acontece o tempo todo. Eu quase fui mandado embora porque não avisei sobre um degrau que não deveria existir. E coisas do tipo acontecem. Talvez você mesmo já tenha uma história sobre injustiça, ou não é verdade? Você tem alguma história em que você foi injustiçado, se sentiu injustiçado? Sabe, eu não fiz nada para merecer e de repente o mundo se voltou contra mim. O que eu fiz para... Eu só fiz o que eu deveria fazer, algo legal. Já aconteceu com você? Já se sentiu injustiçado mesmo assim? Tá, se está difícil para a gente, está ruim para a gente, imagine para essa mulher aí. O nome dela está aí, Kathleen Folbick. E ela é uma australiana, saiu recentemente nos jornais de todo o mundo. Ela foi condenada como uma das maiores serial killers, do mundo, ali, principalmente da Austrália, pois ela foi condenada por ter matado seus 4 filhos quando ainda eram bebês, em momentos diferentes. E acontece que a Kathleen foi condenada a 40 anos, já tinha pago 20 anos, sairia em mais ou menos 10 por bom comportamento, quando os cientistas, viva a ciência, decidiu fazer um outro teste sobre as possíveis causas da morte dos seus filhos e descobriram, foi descoberto que seus filhos tinham uma doença genética rara que fazia com que eles tivessem um colapso, às vezes do coração, às vezes um mal súbito, e com isso essas crianças faleciam, morriam. Na época em que ela foi condenada a 40 anos de prisão, a promotoria do caso disse o seguinte: as chances dos 4 filhos morrerem da mesma doença é tão improvável, quanto porcos voarem. Foi isso que a promotoria disse. E até faria algum sentido, pensando assim, olhando logicamente. Mas essa mulher pagou 20 anos de cadeia, 20 anos sendo condenada por pessoas, pelo próprio marido e por tantos outros meios ali da Austrália e, quiçá, do mundo, como uma assassina dos seus próprios filhos. 20 anos de morte ali, sem reparo, perdeu seus filhos, perdeu seu nome, o marido, foi julgada pela sociedade, 20 anos no cárcere. Então, uma história uma das piores serial killers para uma das maiores injustiçadas do governo australiano. E aí, estava ruim para você? Agora dá para equilibrar um pouco, Hoje a gente vai ver uma história de injustiça também. Uma história que faz a gente pensar sobre nossas vidas e ver como a injustiça acontece no mundo. Mas quando você for injustiçado, Hazak, seja forte. Saiba que você não é o único e nem será o último desse mundo a ser injustiçado. Especialmente se você é um seguidor e uma seguidora de Jesus, um discípulo e uma discípula de Jesus. Se você for fiel a Jesus, saiba que haverá perseguições, haverá muita injustiça para você. Jesus disse certa vez o seguinte: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, quando outros, mentindo, disserem todo tipo de calúnia, todo tipo de maldade a respeito de vocês. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Perseguidos de que forma? Com injustiça, com palavras mentirosas, com vários tipos de ganância e de história falsa. Então vamos para o texto, vamos lá para 2 Samuel, capítulo 10, versículo de 1, e a gente vai caminhar aí por esse capítulo. Você trouxe a sua Bíblia, pode abrir se você quiser, pode acompanhar também.
Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou, serei? Vocês estão aí? Estão acordados? Senão vai ter que levantar aí, vou fazer um exercício. Davi pensou, serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai dele. Quem foi o pai de Hanum? Quem foi, então, Naás, o nome que está ali? Bom, Naás é o mesmo homem, o mesmo sujeito que aparece em 1 Samuel, capítulo 11. Se você tiver curiosidade, depois você lê, eu vou dizer mais ou menos o que acontece. Em 1 Samuel, capítulo 11, Naás, ele chega até uma certa região e ele está prestes a dominar aquela região. Mas o povo de lá diz o seguinte, Naás, espera lá, calma aí. Vamos fazer um acordo aí, para que ficar guerreando, para que esse negócio de brigar? Vamos fazer um acordo e a gente serve você. A gente entra em algum tipo de acordo e a gente vira servo de você. E Naás falou, eu acho legal isso, legal, mas tem um negócio. Vocês querem me servir? Beleza, mas eu vou arrancar um olho de cada um de vocês. Eu vou tirar, olha só, eu vou tirar um olho de vocês, porque vai saber se um dia vocês não fazem um motim, isso será como uma lembrança para vocês de que eu domino sobre vocês. Os caras falaram, opa, peraí, acho melhor a gente orar sobre esse negócio aí. E aí eles falam com Naás o seguinte, nos dê um tempo para ver, e eles falam porque o que eles iriam fazer, a gente vai entrar em contato com os nossos irmãos, nossos queridos lá de outras tribos para nos ajudar. E aí o Naás parece que fala, não, beleza, vai lá, corre atrás deles, aí vamos ver se eles ajudam vocês. E dá esse período de tempo para esse povo. E eles convocam ali, pedem socorro, e Saul, quando ainda era um homem temente, cheio de Deus, ele fala, vamos todos guerrear por eles, quem não for comigo, não está com Deus, não tá certo. E ele faz isso com bastante veemência, e o povo segue, todo mundo se reúne, e vai lutar contra Naás, e Naás não prevalece. Acontece que ele perde a guerra, e ele vai se recuando, e, enfim, ele perde essa batalha, e os olhos dos irmãos lá são preservados. Acontece que Naás é esse sujeito meio temperamental, um cara um tanto estranho e revoltado. O nome dele significa serpente. O menino Naás é um menino cobra, um cara que quer arrancar os olhos dos outros. Ele é venenoso. Mas por alguma razão, por algum motivo, seja lá por qual for, ele foi bondoso para com Davi. A Bíblia não coloca o momento em que Naás tratou com bondade, né, ou foi generoso ali com Davi. A Bíblia não nos conta, mas possivelmente ele auxiliou, ele abrigou, né, Davi enquanto ele fugia de Saul. Essa é a maior crença que se tem por aí. Então, tudo indica que Naás, o homem serpente aí, foi bondoso com Davi em algum momento da vida dele. Por isso, Davi quer mostrar bondade para com Naás também. Porque gentileza gera, essa o que a gente acredita, né? Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E a gente vai ver justamente que a gentileza de Davi vai gerar outra coisa no filho de Naás, chamado Hanum. Vamos lá? Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor, achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou, enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Bom, muita gente fala por aí, né? Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho uma vida boa, eu não faço nada de errado, eu sempre tento fazer o que é correto, eu não traio minha esposa, eu não traio meu marido, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém. Inclusive, hoje pela manhã, a gente viu isso, né? Aquele jovem rico de Marcos 10, dizendo, eu tenho guardado desde sempre a palavra do Senhor. E muitos de nós fazemos isso, né? Nunca cometemos crimes hediondos, nunca fazemos nada de errado. Eu honro meu casamento, eu tenho bons filhos.
Eu honro meu trabalho, eu vivo de uma forma muito legal, eu não entro em intrigas banais, eu sou uma pessoa bacana, eu sou bom. E a Bíblia, às vezes, ela nos aponta justamente para os nossos maiores defeitos. E nós, como seres humanos, temos uma tendência muito estranha de usar a nossa língua de uma forma muito errada. A palavra de Deus diz que a língua pode ser um mal incontrolável, um mal terrível, da qual a gente não consegue dominar. Por isso, embora a gente às vezes não tenha esses outros pecados que eu mencionei, nós podemos ter e podemos ser assim abarcados numa onda de falar mal dos outros. É o pecado da maledicência. Às vezes nós não falamos mal dos outros para o outro, mas falamos mal do outro para outros. Isso se chama fofoca. E a gente tem esse vício que nos domina e nos controla, que é terrível. Um mal que nós temos em amar, falar mal das pessoas. E eu não sei porquê, quais são as razões que você tem, mas eu tenho algumas sugestões. Pode ser porque nós nos sentimos melhores do que eles em alguns momentos, dizendo, isso aí eu não faço, imagina. Ou esse senso de superioridade que nos domina nos faz querer cada vez mais nos valer naquilo que é fraqueza do outro. Aí a gente tem muito costume de fazer isso. Seja por qual razão for, às vezes simplesmente para deixar a igreja atualizada, talvez ser o jornalista da igreja e dizer as coisas que os outros fizeram. Você viu a notícia? Então, você viu o babado daquele irmão, aquela irmã? Papi, papu. Nós temos muito costume de falar mal das pessoas. E o pior é que a língua, não somente para falar mal, mas também para inventar histórias. Às vezes o nosso histórico não nos ajuda, e aí com isso, muitos de nós aumentamos a história. Já existe aquela história de quem conta um conto, aumenta um tanto. É um provérbio, né? Sei lá, um ditado popular. E isso acontece o tempo todo. As pessoas aumentam com fake news, histórias sobre a gente, sobre coisas que nós nunca fizemos. Isso rola, às vezes, entre nós, e é isso no mundo afora. Acontece o tempo todo, o tempo todo. Então, eu tenho um recado para vocês, cuidado com a língua. Nós estamos vendo a história aí desse amonita aí, Anum, que ouviu o conselho dos seus amigos ali. Histórias que não procediam, não eram verdade. Toma cuidado com a língua. Em Tiago, se você quiser abrir, Tiago capítulo 3, Novo Testamento, lá mais para o fim da Bíblia. Tiago capítulo 3. Vai ter um capítulo quase inteiro dedicado só à língua, para você ver a importância disso. Versículo 1 diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Versículo 5, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesmo, detalhe, incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. E aqui está o que eu falei lá, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. E aí, Tiago termina. Irmãos, não pode ser assim. Então, tome muito cuidado como você utiliza esse pequeno órgão que pode acabar com a sua vida ou pode destruir a vida de muitos outros. O que a gente fala hoje repercute
no amanhã, repercute em outros. E foi assim nessa história que a gente está vendo. O problema disso, quando a gente fala muito, a gente às vezes parece querer julgar as pessoas conforme a gente é. A régua, a medida que nós medimos os outros, somos nós mesmos. É isso que esses homens estão fazendo. Eles, possivelmente, se fossem visitar Israel, levariam espiões. E eles estão pensando, Davi veio fazer isso. Por isso, tome muito cuidado com pessoas que falam e falam mal. Pessoas negativas, pessoas complicadas. Pessoas que levam você para baixo. Se você é casado com uma delas, sinto muito, você tem que continuar com ela. Mas se você não for e tiver como escapar, cara, escape disso. Não coloque essa pessoa como uma conselheira da sua vida. Não coloque essa pessoa como alguém que você deposita a sua vida. É melhor você manter a sua paz. É melhor você ficar tranquilo. Bom, vamos ver então o que o Hanum vai fazer, depois de ouvir o que seus amigos disseram? Vamos lá. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas. Coisa estranha, né? E as mandou embora. Vamos seguir. Bom, quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. E lhes mandou dizer, fiquem em Jericó, até que a barba cresça, então voltem para casa. Por curiosidade mesmo. Alguém aqui, já aconteceu com você, de você fazer o bem, e em retribuição você teve um tapa na cara, recebeu o mal? Algum de vocês já aconteceu isso? É péssimo, né? É horrível. Cara, a calúnia, a injúria existe desde sempre. A gente está vendo isso. E a injustiça é corriqueira, cara. O que acontece aqui com Davi é o seguinte, é mais ou menos assim, alguém manda um presente para você, e em resposta você faz gestos obscenos, xinga a pessoa, manda ela para os quintos do inferno. É mais ou menos isso que acontece. Davi está mandando condolências, os seus sentimentos, o seu pesar sobre a morte do pai daquele rapaz. E aquele rapaz, motivado por aquelas mentiras, simplesmente afronta Davi, afronta os seus amigos, assim, de graça, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo, simplesmente retribuiu dessa forma porque achou por bem. Hanum fez algo ultrajante para Davi, para os amigos de Davi. Foi terrível o que ele fez. Vamos lá por parte. Naquele tempo, a barba de um homem era a sua masculinidade, representava a sua masculinidade. Se alguém quisesse ofender um homem, dizendo, você não é homem o suficiente, ele rapava ali a barba daquele homem. Fazia isso como uma forma de dizer, você não é ninguém, você é muito fraco, você não merece nada. E eles faziam isso. Então, a barba no período veterotestamentário, no período do Antigo Testamento, tem esse símbolo forte de masculinidade. Tanto é que até existe um salmo que fala sobre a barba, né? Ó, quão bom e quão suave são os irmãos viverem em comunhão, são como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Imagina, tem um versículo falando da barba do homem, imagina se não é importante. A barba ela é muito importante naquele contexto. Outra coisa interessante sobre a barba na Bíblia é que a barba também representava a liberdade de um homem. Escravos daquele tempo tinham o seu rosto limpo. Era a forma de dizer, esse homem não é livre, esse homem é escravo. Homens daquele lugar, todos eles tinham barba. Ainda que pouca, mas tinha barba, deixava crescer. A barba era o símbolo da sua liberdade, de ser um homem forte, um homem que tem tudo para viver tranquilo e feliz. Tanto é que, até um tempos atrás, aí, alguns turcos achavam os europeus, né, com a barba feita, que eles eram escravos fugitivos. Existia muito essa ideia. Alguns preferiam morrer do que perder a barba. E, por último, e não menos importante, a barba era um adorno, era um ornamento de um homem. Era a forma de embelezar o homem e de trazer dignidade a ele. Tanto é que eu estou olhando para vocês, homens, ok? E tem muitos de vocês com barba. A barba é a maquiagem do homem, não é verdade? É o que dizem por aí.
E a barba entrou em moda de novo. E eu vou parar de ficar falando da barba, porque eu não tenho barba. E quando eu deixo a barba, o máximo que eu posso parecer é o Scooby-Doo, lá, o salsicha do Scooby-Doo. Então, deixa isso para lá, essa história de barba. Parabéns pela sua barba, mantenha a sua barba se você gosta e continue assim. Mas o fato é que a barba naquele texto, naquele contexto, ela representava muito mais do que ela representa hoje. E ao fazer isso, raspando ali, rapando a metade da barba dele, está dizendo, você é meio homem, você não vale nada. Você agora é quase o meu escravo. E fez isso e mandou eles embora. Uma outra forma que Anum fez e utilizou para humilhar aqueles homens e Davi foi deixando eles indecorosos, trazendo vergonha para eles ao cortar as suas vestes. E aí vale lembrar que lá no Oriente Médio, eles vestem de uma forma diferente. Os homens, eles usam tipo um saião. Então, eles cortaram, rasgaram as roupas deles até mostrarem a parte das nádegas. Sim, transformaram eles em homens cheios de vergonha, em todos os sentidos. De todas as formas que eram possíveis, Anum ultrajou os amigos de Davi e, por consequência, afrontou Davi de forma deliberada, de propósito. Bom, cara, que ingratidão, que homem, sabe, maluco. A gente tem que tomar cuidado com gente ingrata, com gente, sabe, injusta, mas tem um outro detalhe. Nós temos que tomar cuidado para nós não sermos os ingratos e injustos. Se alguém lhe faz o bem, o natural é você retribuir, e retribuir ainda mais porque você segue a Jesus Cristo. E como seguidor de Jesus Cristo, você não faz só o bem a quem lhe faz bem, você faz o bem também para quem lhe faz mal. Se alguém lhe dá um tapa no rosto, a palavra de Deus e a orientação de Jesus é que você ofereça o outro. Se alguém lhe pede uma túnica, a palavra de Deus lhe diz para dar sem ficar questionando. É claro que existem as nuances disso. Não é simplesmente dar, mas há um ensinamento profundo de viver como Cristo e fazer a vontade de Cristo como Ele quer. Há um ensinamento ali sobre fazer o bem mesmo às pessoas que nos querem mal. Assim como Deus faz chover sobre bons e maus, assim como Deus faz nascer o sol sobre nós e os ímpios, nós também devemos imitá-lo em sua bondade e oferecer coisas boas, até mesmo àqueles que nos fazem mal. Então tome cuidado para não se transformar em uma pessoa ingrata, até mesmo para com Deus, dizendo, pô, Deus, você não faz nada para mim? Como assim não faz nada? Ele te deu a salvação, te deu a vida eterna. Ele fez tudo por você, Ele morreu por você numa cruz. Como assim? Vale muito a pena a gente tomar cuidado com esse tipo de postura que Anum está tendo. Vamos seguir? Tem mais. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tobi. Nossa, eles simplesmente contrataram um exército enorme de mercenários ali de outra região. Os amonitas então contrataram os arameus, que hoje é ali para cima, próximo da Síria, a fim de ajudá-los. Mas vem cá, não seria muito mais útil se Anum e os seus amigos simplesmente disserem, Davi, a gente errou feio, a gente ofendeu você, a gente humilhou os caras lá, perdoa a gente, por favor, desculpa o que a gente fez aí, sabe? Só que aí tá, quem é dominado por sentimentos de injustiça, de ingratidão, por esses sentimentos odiosos, jamais reconhece seus erros. Seria muito mais fácil eles dizerem, nossa, a gente atraiu a ira de Davi. Davi, desculpa, perdão, foi mal, pisamos na bola, o que a gente fez foi horroroso. Você pode perdoar a gente? Você aprendeu lá com seu Deus sobre perdão, pode ser? Ao invés disso, eles preferem arcar com o preço de lidar com a ira de um homem, arcar com essas consequências terríveis. Como a gente pode aplicar isso? É muito fácil e muito simples, eu espero que você esteja atento. Não se alongue em seus erros.
Não prolongue os seus erros. A gente tem esse costume, cara. A gente tem essa mania. A gente erra e a gente tenta justificar. Ou a gente erra e a gente vai deixando. Não foi tanto assim. Deixa assim mesmo. A gente errou com alguém e às vezes a gente fala, olha, meu irmão, minha irmã, me perdoa, eu errei. Errei mesmo. Foi feio o que eu fiz. Não foi legal. A gente fala, ele errou comigo também. Ele nem merece o meu perdão, assim, o meu pedido de perdão. Eu peço perdão, muito difícil eu pedir perdão para alguém. Se eu pedir perdão para ele, eu tenho que fazer, olha, eu vou estar me humilhando, não vou fazer isso. A gente tem esse costume feio e não cristão de não pedir desculpas, de não reconhecer erros, de não corrigir erros. Não se alongue em seus erros banais. Se errou, confesse, reconheça o seu erro o quanto antes. A gente pode tentar reparar o dano se a gente tiver um pouco de bom senso, um pouco e uma boa dose de humildade. A gente precisa disso. Mas ao invés de uma atitude humilde e arrependida, os amonitas se endureceram ainda mais ao ponto de fazerem guerra. 33 mil mercenários, soldados combatentes, para reparar um pecado de mentira, de afronta, de humilhação. Eles não estavam nem aí. Eles não estavam a fim de diminuir a raiva de ninguém, eles estavam a fim de endurecer mais, de fazer guerra, custe o que custar. Não estamos nem aí para o que está acontecendo. Vamos seguir. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobá e de Reobe, e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram em campo aberto. Para você entender um pouquinho mais, eu estou falando de tantas regiões, de tantos lugares, nossa, como assim? Tá aí, eu trouxe para você um mapa aí, para você ter uma ideia de como funcionou. Eu vou olhar para cá porque aí eu consigo enxergar. Jerusalém está um pouco ali para baixo. Os amonitas estão ali, onde eu grifei em vermelho, Rabá, é justamente a capital dos amonitas, aonde aconteceu essa batalha, ok? E eles pediram ajuda para Zobá, que está lá em cima, para Bet-Reob e para Maaca, todo o pessoal lá de cima, que faz parte de Arã, dos arameus, ok? Todos eles desceram para lutar ali em Rabá, aonde Davi convocou os seus soldados para lutar. E foi lá que 33 mil, mais os soldados arameus, se juntaram. E acredita-se que eles tinham em torno de 10 a 15 mil, juntando aí quase 50 mil homens, esperando ali, juntando forças para lutar contra Davi, por conta de uma mentira, de uma injustiça. A língua tem poder, não é verdade? Aquilo que a gente fala repercute e reverbera por aí. Essa turminha encurralou Israel ali. Alguns em campo aberto e outros na porta da cidade. Então Joabe teve uma ideia. Vamos lá. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. Olha só, Joabe era o comandante do exército de Israel. Ele era um homem muito, assim, guerreiro, era um homem especial em batalha. Mas ele era um homem questionável. Se você ler a história de Joabe, você vai ver que ele é um homem com uma moral muito questionável, muito mesmo. Tem vezes que ele é indecoroso, que ele é desonrado, sabe? Tem hora que ele age de uma forma muito estranha, ele não é um homem da qual a gente se espelha muito. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, Joabe era esperto, Joabe era inteligente. Veja só, ele se viu cercado, e não por crianças segurando pedra e um pedaço de vassoura, mas por homens bem treinados para combate, prontos para matá-lo. Joabe se viu dessa forma, e ele escolheu alguns dos melhores soldados. Eu acho isso muito legal. Porque se Hanun estava cercado de idiotas, porque essa é a verdade, né, que levaram ele à ruína, que levaram ele a uma guerra sem nenhum precedente,
Joabe era um tipo diferente de homem. E ele tem um princípio, ele anda com os melhores. Ele anda com aqueles que levam ele para frente, que fazem ele ganhar batalhas. Eu acho isso incrível. E eu acho que isso é um princípio para nossas vidas, um princípio de vida. Na escola, cerque-se dos melhores, dos mais estudiosos, dos mais inteligentes, dos mais empenhados. No trabalho, ande com aqueles que são responsáveis, com aqueles que são esforçados, com aqueles que procuram melhoria. Na igreja, ande com aqueles que são mais espirituais, com aqueles que levam você mais para perto de Cristo, para aqueles que conduzem você para perto de uma verdadeira espiritualidade, em busca de oração, jejum, pessoas que te incentivem você a isso. No amor, procure uma pessoa que te impulsione para mais perto de Jesus, que tenha como missão te lapidar para ser como Ele. Nessa jornada, durante a vida toda, você vai precisar de alguém assim. Espero que você esteja casado, se você não for casado, que você esteja procurando pessoas que te impulsionem para perto de Cristo. Nas amizades, ande com pessoas que tragam conversas agradáveis, mas não só isso, pessoas que tragam conversas edificantes e que te levem a pensar e a evoluir como pessoa. Seja esperto como Joabe, não seja tolo como Anum. Ande, procure os melhores para você andar, porque só assim vai ser possível você vencer as guerras da sua vida, as lutas que você tem que enfrentar. Além de tudo isso, como se não se bastasse tudo isso, Joabe tinha um outro trunfo, ele tinha um irmão na qual ele podia confiar a sua vida. E veja só no próximo versículo o que acontece. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. A gente precisa, na vida, de pessoas a qual a gente possa se abrir, possa desabafar, possa confiar de verdade. Porque em boa parte da nossa vida, existirão momentos em que nós vamos ver as diversidades, as circunstâncias serem, ou pelo menos parecerem, mais fortes do que nós. E é nesse momento que pessoas como Abissai são tão importantes para nós. Por isso que é tão importante a gente saber pedir ajuda. Pedir ajuda. Se você está passando um mau bocado na sua casa, no seu casamento, sabe? Aquelas intrigas, cara, que parece que não se resolve, não tem remendo. É briga atrás de briga. Você já procurou até terapia, você já foi, mas ainda assim você está tentando, de alguma forma, se ajudar sozinho. Sabe? Em casa a gente se resolve, a gente tenta resolver essa coisa. Cara, às vezes seu casamento está por um fio, e você está vivendo um perrengue, está a ponto de acabar. E você não sabe como lidar com essa situação, ela é mais forte do que você. Peça ajuda. Você está cuidando dos seus filhos, a infância, sabe? Talvez você é mãe de primeira viagem, pais de primeira viagem, não sabe como fazer, tem gente que sabe. Peça ajuda. Mas eu já passei dessa fase, eu estou lidando com a adolescência deles. Eu não sei nem como que é esse negócio de adolescência, porque na minha adolescência era diferente. Eu não sei como lidar com filhos adolescentes. Peça ajuda, sempre haverá ajuda para você. Por mais que pareça uma situação forte demais, peça ajuda. Pode estar sendo complicado, pode ter vários desafios. Pode ser um desemprego, peça ajuda. Pode ser alguém que saiba onde tem emprego para você, a gente pode orar por você. No trabalho é difícil lidar com algumas situações conflitantes, situações que trazem novos desafios. Peça ajuda. Emocionalmente, como você está? Eu nem sei, eu tenho um turbilhão de coisas passando na minha cabeça, eu estou tendo crises de ansiedade, de etc. tal. Cara, peça ajuda. Peça ajuda. Eu estou fraco espiritualmente. Não sei para onde ir, a quem recorrer. E às vezes eu oro, parece que não vai, a oração fica aqui, bate no teto e volta para mim. Parece que eu estou falando sozinho. Eu estou muito fraco. Peça ajuda. Você precisa de alguém para isso. Alguém para te auxiliar quando lhe faltar forças. Quando as forças opostas a você parecerem fortes demais, peça ajuda.
Peça ajuda mesmo. Mas existe outra coisa, que está nesse texto. Você precisa ter a humildade para pedir ajuda, mas você também precisa ser a ajuda de alguém. A gente, às vezes, a gente tapa os olhos para a realidade de outros. Às vezes é estender a mão, ser generoso com alguém. Às vezes é simplesmente dar o ouvido a alguém, um ombro para chorar. Você precisa ser a ajuda, o auxílio, a resposta de Deus para alguém. O mesmo equivale, então, para o que eu disse, para pedir ajuda, você também precisa também ser o ajudador de alguém. Vamos ler juntos esse outro versículo. Vamos lá, todo mundo junto. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Uau! Eu gosto demais, eu vibro, cara, com esses tipos de declarações. Joabe faz uma exortação de guerrilha para o seu irmão, muito breve, de fato uma exortação breve, mas muito precisa e cheia de significado, cara. Ele diz, Razak, lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Seja forte. Essa é uma exortação brilhante, incrível. Ser forte é uma decisão, é uma escolha. As circunstâncias não eram favoráveis. Para onde eles fugiriam? Para onde eles correriam? Não tinha forma. Eles não seriam abduzidos, levados para outro lugar. Eles tinham que lutar, cara. Eles estavam cercados pelos dois lados. Nessa hora, quando você se vê confrontado em um lugar que você não consegue fugir, Razak, seja forte. É uma decisão, é uma escolha. Ser forte é decidir enfrentar o que vier. É decidir enfrentar o que vier. Por nós, pelos nossos e por Deus. Sabe, vale muito a pena a gente lembrar pelo que a gente luta. É isso que Joabe está fazendo com o irmão dele. Abissai, nós precisamos ser fortes agora, pois nós não estamos lutando simplesmente por nós estamos lutando pela nossa família, pelo nosso povo e pelo reino, por Deus. Nós precisamos lutar por isso. E a gente às vezes precisa lutar por outras coisas, por outras pessoas, por outras causas. Hoje nós estamos cercados por todos os lados, meus irmãos. Os nossos filhos estão sendo cercados por todos os lados. Por todos os lados, por todas as agendas progressistas, terríveis que tentam destruir a identidade das nossas crianças. E quer você acredite nisso, quer você esteja sabendo disso ou não, essas porcarias estão sendo ensinadas em todos os lugares. Nas mídias, você liga a TV, você vai ver uma série tentando se entreter, e lá é jogada uma ideia, e isso tudo tem sido atacado em nossas mentes, mas não só nas nossas, que somos adultos e podemos responder, mas em nossas crianças, em nossos filhos. Eles estão sendo atacados o tempo todo por essas ideias enviesadas, fazendo com que nós precisemos nos levantar e ser fortes, lembrar que nós estamos lutando pelo futuro delas. Nós lutamos pelos nossos filhos, por nossas filhas, queremos dar para elas uma dignidade, um entendimento. Isso cabe a você que é pai, a você que é mãe, isso cabe a cada um de nós como cristãos. Nós precisamos lembrar pelo que nós lutamos pelos nossos casamentos, há um aumento generalizado do divórcio, e por qualquer motivo, seja qual for, isso tem se transformado cada vez mais natural, e levado de forma cada vez mais banalizado no meio da igreja. O número de divórcios que acontece na igreja é muito similar com o que acontece mundo afora. Nós precisamos lutar pelos nossos casamentos, não é por qualquer motivo que vai fazer com que nós abdiguemos do nosso casamento. Seja lá qual for a razão, com poucas exceções, nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar de forma séria contra o desrespeito que acontece nos casamentos. Seja ele verbal, seja ele físico, cara. Você precisa lutar, às vezes, contra a sua tendência pecaminosa que vem contra você, para você tratar mal sua esposa.
ou para você desdenhar do seu marido. Isso tem se transformado cada vez mais recorrente, e você precisa se levantar com força e não aceitar isso. Quem vai se levantar com bravura e lutar contra isso? Quem, por um acaso, entende que vale a pena lutar? Os jovens têm sofrido perseguição o tempo todo, perseguição religiosa em suas faculdades. Eles não podem dizer claramente, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, e para mim, certas coisas que se é pregado por aí, é errado, é pecado, eu não coaduno disso, eu não participo disso. Ah, como você é? É melhor você nem falar que isso daí não é acadêmico, e coisas do tipo. Sim, lutar por coisas como essa é algo justo e é digno. Então, Razaque, meus irmãos, Razaque, filhos e filhas de Jesus, filhas e filhas do Pai, Razaque, levantem-se, não se acovardem. Essa guerra tem que ser enfrentada com valentia, com bravura, pelo povo de Deus, pela nossa família, pelo reino de Deus, pelo Senhor. Não é uma causa qualquer. Não é sem motivo, não é banalizando qualquer coisa. Mas saiba de uma coisa, você levantar e lutar não garante a vitória. Porque, por um lado, essa decisão que Joabe está levando os outros a fazerem, traz uma outra coisa. Também traz uma submissão ao que quer que seja que vai acontecer. A continuação diz, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Ser forte é uma decisão, certamente. É ser fiel em cumprir o seu dever, mas é também ser submisso ao conselho e à ação do nosso Deus, por mais misteriosa que ela seja. É dizer, Deus, o meu dever eu vou cumprir. O que vai acontecer está nas suas mãos. Cabe a nós sermos responsáveis, nossas condutas, nossas escolhas, mas cabe a Deus o desfecho de todas as coisas, como soberano que Ele é. Quando nós tomamos consciência de que o melhor que nós podemos fazer é cumprir o nosso dever com responsabilidade e com devoção, parece que é muito mais fácil e agradável entregar as resoluções nas mãos daquele que tudo pode. Faça conforme Deus assim quer. O texto vai continuar dizendo, então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram-se a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam no outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Bom, tudo o que eu disse para vocês é verdadeiro, é maravilhoso. Eu creio do fundo do coração que nós temos que ser fortes. Mas a gente sabe que a vida não é um morango, né? A vida não é um morango. Ela é cheia de desafios. O nosso inimigo é persistente. O nosso inimigo é chato demais. Ele está derrotado, vendo-se derrotados. Mas não acabou. Espera aí, a gente vai infernizar um pouquinho mais. Vamos se unir, vamos juntar força e vamos lutar de novo. O nosso inimigo é esse que continua em ronda, procurando uma fraqueza, procurando um franco para atirar e te acertar, para atacar de novo e para ver se dessa vez ele tem algum êxito. A nossa vida e eu quero que você preste atenção nisso, porque não é se falado por aí, mas a nossa vida é batalha atrás de batalha. Você vence uma batalha hoje, amanhã surge outra. Você vence um pecado que você jamais pensou que ia vencer. Superei! Glória a Deus! Amanhã tem outro para você enfrentar. Você vence um desafio enorme que você fala, nossa, eu nunca pensei que eu ia transpor isso. Amanhã vai ter 2 vezes maior. A nossa vida é uma batalha atrás de outra.
Os arameus não desistiram e voltaram a se unir. Eles voltaram a tirar força. E é assim que acontece na guerra espiritual. É assim que acontece. A gente vence uma batalha, o nosso inimigo surge com novas para ser travadas. Mas, irmãos, não desanimem, não desfaleçam. Razak, sejam fortes, lembrem de quem os fortalece. Hadadezer trouxe o pelotão todo, e a gente vai ver isso. Olha lá. Informado, disse Davi, reuniu todo o Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo. Tem algo legal aí. Davi, ele não mede meios esforços. Cara, não subestime as suas batalhas. Não subestime. A gente tem aquele famoso, calcanhar de Aquiles, que já faz a gente lembrar que nós somos frágeis. Se você vai ter alguma batalha, vá com tudo nessa batalha. Reúna todo o seu exército, toda a sua força. Não vacile. Não vá de qualquer forma. Não fraqueje. Vá com tudo, porque, rapaz, você pode ser pego num detalhe. Então, não subestime as batalhas da sua vida. Vamos seguir. Mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis, vassalos de Hadadezer, viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. E aqui a gente termina um capítulo meio grande aí de 2 Samuel, capítulo 10. Então a gente aprendeu a ser diligente, acabei de dizer sobre isso, assim como Davi fez, entrar em luta para valer, permanecer firme. Eu achei legal porque no versículo anterior, eles acabaram fugindo de Davi. E isso aqui é uma verdade espiritual, cara. Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. A gente precisa se manter firme em posição. Às vezes a gente tenta resistir o pecado. O pecado é mais difícil. O pecado a gente tem que fugir. E o diabo a gente tenta enfrentar. A gente tenta fugir, na verdade. E ao contrário. Ao diabo a gente tem que resistir. E ele fugirá. É isso que a palavra de Deus diz. Permaneçam firmes, meus irmãos. Resistam à tentação, como Jesus fez naqueles 40 longos dias naquele deserto. Que batalha que ele travou. Que luta que ele teve. Davi teve êxito naqueles que foram injustos com ele, daqueles que mentiram a seu respeito, caluniaram o seu nome, ultrajaram os seus amigos, fizeram, troça com a sua vida, foram injustos com ele. Ele foi injustiçado. Mas é válido a gente lembrar de alguém que guerreou sem armas, mas lutou de forma muito brava, uma luta que nós jamais poderíamos fazer, nem sequer Davi. Vale a gente lembrar do que Cristo fez e de como ele foi injustiçado, de como ele foi levado aos tribunais, de como as pessoas mentiam ao seu respeito, de todo tipo de injúria, dizendo que ele era beberrão, que ele era comilão, que ele tinha o príncipe dos demônios dentro dele, Beelzebu, e que era com esse poder que ele expulsava demônios. Jesus foi injustiçado de todas as formas possíveis, atacado por todos os lados por fazer o bem no sábado. Quem esse cara pensa que é para fazer o bem e curar pessoas no sábado? Ele não é ninguém. E por todos os lados Jesus foi injustiçado por fazer aquilo que é certo. Mas ele não foi simplesmente injustiçado, Jesus também foi humilhado de tantas e tantas possibilidades que eu poderia exaurir aqui uma noite falando de como ele foi humilhado. As suas vestes foram rasgadas também na cruz. E lá eles faziam um troço. Já que você é Deus, diz aí, depois de tampar os seus olhos ali, de fechar os seus olhos com uma fenda, e dizendo, vai aí, como é que é? Você não é Deus? Fala aí quem fez. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, mas mais que isso, ele foi às vezes menosprezado como uma pessoa sem nenhum tipo de valor. Ele foi colocado numa cruz para ser ali colocado como
sabe, uma chacota do mundo. E foi assim que ele padeceu. E ele foi humilhado por fazer bem e trazer dons aos homens, presente aos homens. Ele foi humilhado até o fim e envergonhado de todas as formas por simplesmente e puramente fazer o bem às pessoas. É assim que procederam com o nosso Senhor. Ele enfrentou a maior orla de demônios que você possa imaginar, cercado por todos os lados a fim de derrotar e acabar com a vida dele. Ele foi, sim, o maior combatente que a gente possa imaginar. E não pense que foi fácil a batalha dele. Ele estava cercado e a alma dele estava profundamente triste até a morte. A alma dele estava abatida a este ponto. Lhe faltava forças, meus irmãos. Lhe faltava forças. Mas ele tirou forças, ele levantou, não para lutar as suas próprias batalhas, mas para lutar as nossas. Ele se lembrou de lutar pela sua família, pelo seu povo. Ele disse para si mesmo, Razak, e ele se levantou como um combatente valente por sua causa e por minha causa. Ele estava fraco, mas achou força para lutar e guerrear as lutas de um reino vindouro que trará justiça novamente a este mundo injusto. Foi assim que ele trouxe para nós o triunfo e a vitória. Razak, meus irmãos. Cristo Jesus é quem ordena Razak. Levantem-se, valentes de Jesus Cristo, e guerreiam pelo reino, pela família de vocês, pelos seus filhos, pelos seus casamentos, guerreiem por vocês, mas lembre-se, guerreiem especialmente pelo Senhor Jesus Cristo, que fez tudo por nós, e já venceu a maior batalha por cada um de nós. Você se vê cercado por todos os lados, você se vê sendo injustiçado, humilhado, lembre-se, Ele passou por tudo isso e muito pior. E está dizendo para você nesta noite, Razak, eu lhes dou e lhes confiro a minha força. Razak, levantem-se pela sua família, pelo meu povo, pelo meu reino, levantem-se por mim. Razak. Quero orar com vocês. Senhor Deus, o Senhor é bom em tudo que faz. O Senhor é perfeito em tudo que faz. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai, as nossas vidas, nossos corações. É tão difícil, Deus, a gente às vezes vê as coisas acontecerem nas nossas vidas, e nós não temos a quem recorrer, não temos alguém a quem se abrir. Isso não deveria ser assim, Deus. Nós temos irmãos e irmãs que também estão lutando as mesmas lutas, as mesmas batalhas, pela mesma causa que nós. Essa ordem, Razak, Deus, ser forte, é para todos nós que nos sentimos encurralados, injustiçados, humilhados, envergonhados. Mas o Senhor nos prometeu e nos conferiu vida eterna, não temos nada e nem ninguém a quem temer, exceto ao Senhor. O mundo persegue o Senhor. O mundo injustamente diz coisas para nós, fazendo cortes, falando coisas que a gente não falou, tendo interpretação que nós não dissemos, falando bobagens a nosso respeito. Isso acontece às vezes até entre nós mesmos, com dissoluções, discussões bobas, tantas calúnias que brotam dentro de nós e nós vamos espalhando mentiras e mais conversas fiadas, com fofocas e maledicências. Repreenda em nome de Jesus tudo isso no nosso meio, Senhor. Faz com que nós sejamos cada vez mais e mais parecidos à imagem de Jesus, que ao invés de responder de forma grosseira ou estúpida, permaneceu calado e foi enfrentar essa batalha sozinho, tirando forças da onde não tinha, para nos dar vitória e nos fazer forte. Nos fazer forte. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o seu povo, que eles tenham força, mesmo quando forem injustiçados, perseguidos,
quando tentando fazer o bem, em resposta a receberem o mal, que eles possam se lembrar que assim trataram o Senhor, não seria diferente com os seus servos. Mas nós temos coragem, nós temos bravura e valentia, não por termos forças físicas, mas por sermos sustentados por aquele que venceu a morte, aquele que está sentado no trono e governa o mundo todo, o mundo espiritual, o mundo que nós vemos. O Senhor é o Rei sobre todo, sobre o todo que nós vemos, sobre o todo que nós não vemos. O Senhor governa e nós nos sujeitamos a o que quer que seja da sua vontade para nós. Nós queremos cumprir o nosso dever com responsabilidade, com decisão, mas também estamos submissos, Deus, àquilo que parecer bom aos seus olhos. Estamos submissos, Deus, mesmo quando o Senhor não nos livrar da injustiça. Estamos submissos, Senhor, mesmo quando falarem tantas e tantas coisas a nosso respeito. Sabemos que melhor será que quando o Senhor falar a nosso respeito, o Senhor fale como o Senhor falou de Jó, que somos homens e mulheres tementes ao Senhor, que se desviam do mal e que tentam viver de cada vez e mais aquilo que o Senhor quer para nós. Esse é o nosso desejo, esse é o meu pedido, é o nosso pedido, Senhor, como povo do Senhor aqui, pedindo que a sua força nos controle, que o seu poder, que o seu Espírito Santo esteja sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a ficar em pé. Vou empreitar a bênção. Que a graça de Jesus Cristo, que venceu a maior batalha, foi injustiçado, mas triunfa para todo sempre. Que amor de Deus, o nosso Pai, que jamais se aparta de nós, e que a comunhão do Espírito que habita dentro de cada um de nós e de vocês, estejam hoje e sempre nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém.